Olá todo mundo mais uma vez. Hoje a gente vai continuar a conversa que a gente teve ontem sobre o Karl Menger, né? o fundador daquilo que a gente chama de Escola Austríaca de Economia. E ontem a gente discutiu principalmente o prólogo, né, do livro dele, né, dos princípios dele. Discutimos também um pouco a comparação dele com o Jevons, né? E deixamos isso muito claro, que enquanto o Jevons estava querendo fazer da economia uma ciência matemática, embora ele soubesse que não pudesse ser exata, né? Daí a importância da estatística. Quer dizer, a ideia que a gente pode tirar leis a partir vamos chamar assim, da psicofísica, né? Isso é o que o Jevons está defendendo. A ideia de que a gente tem leis, né, que a gente poderia, em princípio, tirar leis a partir de estados mentais, né, de prazeres e sofrimentos, prazeres e dores humanos, era recusada pelo Menger, né? E aí a gente observou aquele velho adágio aí que a gente vem falando desde dos primeiros encontros, da especificidade nacional na produção de discursos sobre a economia, né? Então, mesmo os dois aí, na mesma época, no continente europeu ocidental, trabalhando com a mesma ideia de utilidade marginal, tem conceitos e características diferentes aí, né, quanto a essa noção de utilidade marginal. E a gente comparou muito o Jevons com o Menger, então, no prólogo, né, na ideia de que o Jevons queria deixar a economia matemática, o Menger não, mas isso não queria dizer que o Menger não fosse avesso a metodologia, muito pelo contrário, né? A gente já viu que, inclusive, foi um tratado metodológico do Menger, em 1883, que iniciou a batalha dos métodos contra o Schmoller, o alemão. Então, obviamente, o Menger está interessado aí em questões metodológicas, né? Mas isso não queria dizer que a metodologia vai ser uma metodologia que leve a matemática em conta, né? Quer dizer, ou pelo menos que a matemática seja um papel central. Não tem. O que a gente estava tentando mostrar ontem, que a abordagem do Menger, e aí a gente fez uma ressonância aí com o Marx, na ideia de que Aristóteles é importante para os dois, e o Menger vê a economia como uma ciência de causas, né? E a causa final da economia é a satisfação de necessidades humanas. Como é que a gente faz isso? A gente tem a substância, né? A substância, segundo Aristóteles, é um composto de forma e matéria, né? A matéria é tudo que está colocado no mundo. Essa coisa que está no mundo tem que assumir uma forma que seja possível de satisfazer uma necessidade humana. O exemplo que eu dei ontem foi, se eu não me engano, de maçãs em árvores, né? A maçã, enquanto ela está na árvore lá longe da gente, ela é apenas um fruto, né, de uma determinada árvore. A gente vai ter que transformar essa matéria, esse fruto, em alimento humano, que sirva para satisfazer a necessidade de alimentação dos seres humanos. Então, você tem as 4 causas aristotélicas aí, a causa formal, final, eficiente e material, né, sendo aplicadas ao pensamento econômico. E a gente falou também a contribuição aí que a gente estava colocando o tempo todo aí do Menger, né? Quer dizer, fazer justamente a ideia de que os bens são todos encadeados, né? Eles vão sendo entendidos como diversas ordens, né? Sendo que a ordem primeira é a ordem que satisfaz as necessidades mais imediatas, né? E depois, o exemplo que ele dá é o exemplo do pão, né? Quer dizer, o pão é o bem de primeira ordem, que a gente direto vai lá e come, né? Mas para fazer o pão tinha que ter farinha de trigo. Para fazer farinha de trigo tinha que ter um moinho. Para ter um moinho, para fazer o moinho para poder moer o trigo. Para fazer o trigo tinha que ter a terra. Então, esses bens todos, né? A terra, o trigo, a farinha de trigo, o moinho, são todos bens de ordem superior, né? Bens secundários, terciários, quaternários, etc. E para o Menger o que é importante é justamente estudar esse encadeamento dos bens, né? A coisa mais central que a gente vai ter aí. Então, hoje a gente vai continuar falando disso, um pouquinho dos capítulos. Isso já estamos dentro do capítulo 1 do livro do Menger. A gente vai fechar o capítulo 1, vai falar um pouquinho do capítulo 2 e 3, e aí é o que dá para a gente fazer hoje. E tentar ver como é que o Menger faz essa inversão aí de toda a teoria do valor-trabalho que anteriormente era predominante aí na ciência econômica, tal como era desenvolvida principalmente lá nas ilhas, na Inglaterra, né? Nas Ilhas Britânicas.
Então, o que o Menger está colocando aí, na verdade, né, nessas questões? Para você saber que os bens de ordem superior são bens específicos, eles têm que ter a complementaridade de outros bens. Né? Isso ele menciona no parágrafo 3, aí, que ele vai dividindo os capítulos por parágrafos. Né? Ele bota aqueles sinais de parágrafo e coloca lá parágrafo 3. E aí ele coloca essa ideia de que, por exemplo, para fazer o pão, eu posso ter a farinha, posso ter o fermento, posso ter os ovos, posso ter tudo, mas se eu não tenho água e fogo, eu não consigo. Né? Água e fogo não entram diretamente aí na formação do pão, mas elas são necessárias. O fogo é necessário para que a gente tenha a produção do pão. Portanto, é necessário aí como bem complementar e, portanto, os bens intermediários, né, de ordem superior, só são bens se tiverem bens complementares. Né? Isso é uma coisa interessante, porque a gente está notando, mais uma vez o Menger vai insistir demais nisso, que nós não estamos tratando da objetividade dos bens em si, o que eles são em si, mas eles são apenas bens em função do que satisfazem de nossas necessidades. Né? Então, no momento em que, por exemplo, eu não tenho fogo para fazer o pão, todos aqueles bens que estão na minha frente deixam de ser bens. Né? Eles não vão servir para nada porque eles não vão conseguir fazer o pão que vai satisfazer minha necessidade mais importante, que é a necessidade final de consumir alguma coisa. Né? Então, isso é importante para a gente notar, porque o Menger vai colocar para a gente uma teoria em que a gente vai ter que analisar os bens em seu encadeamento e em sua complementaridade para satisfazer necessidades humanas. Né? E aí a gente percebe já que o foco deixa de ser como era, por exemplo, em Marx, mas também em Ricardo, nos economistas clássicos, né? A questão da produção e distribuição. O Menger está envolvido com a ideia de mostrar que o determinante final do valor das coisas, que é o que a gente vai ver no capítulo 3 do livro dele, é o consumo, né? Quer dizer, o consumo dos bens finais. É a partir do pão, do valor que o pão adquire para a gente, enquanto capaz de satisfazer necessidades humanas, é que a gente vai poder determinar o valor da farinha, do trigo, da terra, etc., das coisas que fazem o pão. Né? Quer dizer, basicamente, se você não tem o pão para poder comer, você não vai poder determinar o valor da farinha, não o contrário. Né? Você não vai dizer o pão tem valor porque ele foi feito a partir de diversas coisas, como farinha, como terra, como fermento, com ovos, água, etc. Com tudo isso que a gente tenha, não vai ter o valor final do pão. Né? Ao contrário, é a partir do valor do pão que a gente vai decompondo os valores dos bens superiores. Né? Esse é o ponto do Menger. Né? E ele termina o capítulo 1 falando aí da questão do tempo e do erro né, que está envolvido nos processos de produção. Né? Como os processos são encadeados e eles acontecem no tempo, é absolutamente comum que a gente faça erros de avaliação porque a gente não sabe exatamente o quanto vai precisar e o quanto vai estar disponível de cada um dos bens superiores em cada momento. Então existe aí uma questão forte da incerteza que permeia toda a atividade econômica. Isso é uma coisa interessante a se notar, porque vai ser um ponto importante para todo o desenvolvimento da escola austríaca, como a gente já observou aqui, que é a questão da incerteza, né, dos processos econômicos e do encadeamento temporal dos processos econômicos. Né? Esses dois fatores aí vão ser muito importantes para o desenvolvimento futuro da escola austríaca. Então, quer dizer, sem ter essa noção de que o mundo é incerto e que, portanto, a gente naturalmente... Quer dizer, isso é uma coisa interessante a se perceber, né? Porque a gente, quando fala normalmente, tradição liberal, etc., quer dizer, como a economia é um todo harmônico e tal, que o sistema de mercado está sempre em harmonia, que ele faz, digamos, ele chega naturalmente pelo laissez-faire a um todo harmônico, não é bem exatamente o que o Menger está colocando aqui. Né? Ele está dizendo exatamente que, pelo fato da gente não saber o futuro, da gente ter que se precaver, é absolutamente comum a gente ter erros de avaliação e a gente tem certeza nos processos e que a gente vai ter que, de alguma maneira, arcar com esses erros e dar conta de poder sobreviver a esses erros. Né? Então isso é uma coisa interessante a se perceber, porque, evidentemente, a análise não pressupõe que, a partir de vontades individuais, etc., de desejos, etc., cada um agindo, querendo maximizar o seu, você vai chegar naturalmente a uma harmonia do conjunto econômico. Né? Esse item 4 aí do Menger serve para
pontuar essa questão, né? O ponto 5, o Menger vai falar das causas do bem-estar progressivo dos homens, como ele chama, né? E aí ele vai falar da Adam Smith e vai tentar inserir mais uma vez a colaboração dele, quer dizer, não é apenas a divisão do trabalho que causa o progresso, mas também o conhecimento de como satisfazer necessidades humanas, né? E mais do que isso, o know-how, né? Quer dizer, o saber como usar esse conhecimento para satisfazer as necessidades humanas. Então, diz o Menger no finalzinho desse capítulo 1, que é verdade, tudo bem, a gente tem a divisão do trabalho, é importante, é um ponto central que provoca o que ele chama de progresso, né? Mas não é o único, né? Quer dizer, o conhecimento talvez, diz o Menger, seja mais importante, é o conhecimento de como fazer com que determinadas atividades promovam a satisfação de necessidades humanas pode ser mais importante ainda do que a simples divisão do trabalho. E o know-how, né, o saber como fazer e aplicar esse conhecimento é mais importante ainda, né? Então, por fim, na última sessão, o que ele chama de patrimônio, ele diz assim, o patrimônio dos indivíduos nada mais é do que o conjunto de bens que satisfazem suas necessidades humanas, né? Ou como ele vai colocar, é a imagem virtual das necessidades humanas, né? Quer dizer, o que a gente chama de patrimônio vai ser isso, né? Quer dizer, a imagem virtual das necessidades humanas em forma de bens materiais que aparecem para a gente, né? Isso é uma coisa importante que a gente vai ver, vai ter um análogo no final do capítulo 2, que a gente vai começar agora a falar um pouquinho, que é a noção de economia e de bens econômicos, né? Então, quer dizer, se o capítulo 1 falava basicamente dos bens em geral, né, doutrina geral dos bens, como ele chamou, o capítulo 2 aí vai delimitar o campo dele para a economia, né? E aí ele fala a economia e os bens econômicos. Percebam, então, como a análise dele, né, e todos os austríacos, quem tem curiosidade por essa escola de pensamento, vai perceber isso até hoje, né? Você pode perceber isso nos austríacos modernos também, né? Eles normalmente estudam a economia como um grande sistema, né? Quer dizer, onde você tem a importância da história, da filosofia, da psicologia, da ciência política, né? É uma grande totalidade, isso já está presente no Menger, né? Quando o Menger fala doutrina geral dos bens, no capítulo 1, e só no capítulo 2 ele coloca a doutrina dos bens econômicos, ele está sugerindo que primeiro ele está tratando de uma coisa mais geral, né? Quando ele fala, por exemplo, aí no finalzinho, como eu acabei de falar, do que causa o progresso, né? Das causas do bem-estar progressivo dos homens, como ele fala, ele está falando aí da evolução do conhecimento, né? Da evolução do know-how, da evolução do saber como fazer as coisas que satisfazem necessidades humanas, né? Então, além da divisão do trabalho que o Smith já tinha colocado ali no século XVIII. Né? Então, o que diz o Smith aí nesse capítulo 2? Né? Mais uma vez ele vai dizer assim, quer dizer, as nossas necessidades vão derivar do que ele chama de instintos e impulsos, né? Que estão radicados em nossa natureza, né? Que visam a nos fazer viver e prosperar, né? Ao contrário de morrer e decair quando nós não satisfazemos essas necessidades, não é? Então, o que a gente observa nesse ponto é que tem mais uma vez aí uma analogia com a noção que a gente já discutiu no Jevons de biopolítica, né? Quer dizer, no final das contas, isso vai aparecer também no capítulo 3 do Menger, a gente vai... O que se percebe aí é essa ideia de a manutenção e a promoção da vida humana, né? Nós colocamos isso porque é o que está em questão aí no final do século XIX que a gente está lidando, né? Nós apresentamos aqui, se eu não me engano, no vídeo de 19 de abril, aquelas grandes mudanças porque a Europa Ocidental passava no final do século XIX. Né? E essas grandes mudanças, porque a Europa Ocidental passava no século XIX, né, compunham-se de questões sociais e questões econômicas e questões culturais e políticas. Né? O que está sendo colocado aí é buscar uma teoria que vá além das especificidades, mais uma vez isso é importante, né? As especificidades históricas de cada país.
Eu estou repetindo isso porque, ao começar o capítulo 1 do seu livro com uma doutrina geral dos bens, o Menger, né, assim como o Jevons fez em seu livro, estava tentando dizer mais ou menos o seguinte: dadas essas questões todas que nos afligem, a longa depressão que vai começar em 1873, a questão social que vigora desde o começo do século XIX, com o movimento dos luditas, que explode naquilo que a gente chamou de a Primavera dos Povos, em 1848, né, e que ganha um viés de luta de classes com os movimentos socialistas, em especial com Marx. Como que a gente pode, de alguma maneira, superar e ver isso de uma forma que esteja além dessas divisões de classe? O que tem capitalistas e trabalhadores em comuns para que a gente possa fazer uma ciência? Não que essa ciência vá ignorar as classes, de forma alguma, mas que essa ciência possa ter um fundamento que me explique, a partir dele, como eu posso fazer a, digamos, harmonização possível, dada que em uma série de ocasiões as classes vão, de fato, entrar em conflito. Como que eu posso harmonizar isso? É possível harmonizar? Essa é a questão que está sendo colocada. Não se está assumindo aqui uma harmonização direta, né, mas está se questionando. É possível harmonizar? Qual seria o fundamento a partir do qual nós não tenhamos que dizer que a sua ideia, porque você está defendendo tal ou tal segmento, é uma ideia capitalista, ou outra ideia é uma ideia efetivamente socialista, né? Como que a gente sai dessa batalha discursiva? Isso a gente observa hoje no campo polarizado das discussões brasileiras da mesma forma. Como que você, a partir dessas discussões polarizadas, busca esse fundamento? Um fundamento que vá além das classes. E o que se está propondo aqui é a utilidade marginal. É o que Jevons propôs e, de uma forma diferente, Menger está propondo aqui. Então, quando ele está colocando essa ideia da vida e da prosperidade, ele está dizendo capitalistas e trabalhadores vivem, né? Embora isso possa parecer uma constatação óbvia, e o que está por trás disso nós temos que aí gerir essa vida humana de uma forma tal que ela possa prosperar, ou que ela possa ser melhorada. Né? Como fazer isso? Né? Esse é o ponto. Né? E aí a questão econômica vai surgir nesse capítulo 2, porque a dificuldade que a gente tem de fazer a vida permanecer, ser sustentada e prosperar está na escassez de determinados bens. Né? Quando determinados bens são escassos, eles ganham um estatuto daquilo que Menger vai chamar de bem econômico, especificamente, ou, nas palavras dele, bens cuja demanda é maior do que a oferta. Esse vai ser toda a importância que o Menger vai atribuir à ideia de bens econômicos. Né? Então, nós vamos ter esse caso específico em que, quando a demanda é maior que a oferta, eu tenho uma série de características que eu vou ser obrigado a pensar, né, com relação a esses bens e com relação à manutenção da vida e do bem-estar humanos. Daí essa ponte com a biopolítica. Né? A primeira coisa, o que se pensa quando você descobre que há uma escassez de bens que satisfazem necessidades humanas é como eu posso adquirir mais do bem, como eu posso adquirir que ele não perca a sua utilidade, como eu posso hierarquizar esse bem em relação aos demais, que eu também preciso possuir para satisfazer minhas necessidades, e como eu posso tirar o máximo de proveito desses bens que são escassos. Né? São essas questões que vão ser suscitadas e que a economia vai ser obrigada a tratar, né, quando ela acontece. Né? E aí o Jevons desculpa, estou tratando aqui do Menger. Né? O Menger vai aí então pressupor que é justamente a escassez que vai fazer com que os instintos egoísticos do ser humano se desenvolvam. E a partir desses instintos egoísticos surja a noção de propriedade e a ideia de que a propriedade deve ser mantida para que
para que a gente possa fazer uma alocação adequada dos bens que são escassos, né? Dessa maneira, a gente percebe aí nesse capítulo 2 que há uma noção de que as necessidades evoluem no tempo e que os bens podem ser econômicos e não econômicos, né? E que a propriedade também é algo historicamente colocado, né? E que ela tem origem na escassez dos bens para satisfazer necessidades humanas, né? Então é dessa forma que a gente vai começar a estudar, segundo o Menger, a economia. E é importante a gente perceber aí que o Menger vai sugerir qualquer objeto de reforma social, e quando ele fala isso ali no capítulo 2, ele está tratando daqueles temas em que a gente falou sobre a questão social e todo o atrito que vai surgir aí em 1870, né, nos anos de 70, com as crises geradas aí, entre outras coisas, pela segunda Revolução Industrial, né, a agudização da questão social, vai ser a ideia de que a ideia de uma revolução socialista não funcionaria, né? Mas reformas sim, né? Redistribuição sim, desde que se mantivesse a estrutura de propriedade. Eu só posso pensar na abolição da propriedade, isso é factível, por que não, diria o Menger, a partir do momento em que eu tivesse abundância geral de bens, né? Então perceba como, lendo o texto do Menger, a gente vê que não há aí uma discordância com relação tanto ao aspecto histórico da formação da propriedade, quanto ao fundamento econômico da ideia de formação de propriedade, quanto à própria ideia de abolição de propriedade, né? A gente costuma associar tudo isso ao pensamento de origem socialista e marxista, mas o Menger vai estar participando dessa discussão, e foi por isso que eu gravei aquele vídeo do dia 19, para situar essa discussão. Quer dizer, eu coloquei para vocês, os marginalistas vão ter que lidar com essas questões, porque eles estão vivendo nesse ambiente, né? Então, o fato de estar vivendo nesse ambiente sugere que o Menger vai colocar para a gente essa mesma ideia que eu estou sugerindo. Ou seja, a propriedade pode ser abolida, evidentemente, no futuro indeterminado, apenas se houver aí a abolição da escassez dos bens necessários à sobrevivência e ao bem-estar humano, né? Essa discussão começa aí, né, já no século XIX, evidentemente ela vai varar o século XX, principalmente depois da Revolução Russa, né? E nós vamos falar aqui na segunda parte do curso, claramente, sobre essa questão do planejamento versus ordem espontânea, versus a ordem do mercado. Vamos discutir os limites e a interação entre essas duas coisas, né? Então, aí o Menger vai colocar que os bens econômicos podem se transformar em não econômicos e vice-versa, né? E que essas transformações vão estar relacionadas ao, primeiro, aumento da população, à evolução das necessidades humanas e progressos. 3. Progressos no conhecimento do nexo causal das coisas com as coisas externas, né? O que a gente chamou lá aristotelicamente de a matéria, né? Com a satisfação das necessidades humanas, né? Como é que as coisas vão assumir a forma de satisfazer necessidades humanas, né? Então, dependendo da evolução, a gente surge necessidades novas, e aí bens que não eram escassos passam a ser, e bens que antigamente eram escassos deixam de ser, né? Exemplo, por exemplo, que o próprio Menger dá, educação primária e água potável. Nos países desenvolvidos eram bens que eram muito escassos na Idade Média, que deixaram de ser escassos, né? Bens que podem se transformar em escassos e vão se tornar, né? A gente pode imaginar aqui, esse exemplo especificamente não está no Menger, mas a gente pode imaginar que o petróleo que está sob o solo e que estava lá abundantemente, sem uso, né? A partir do momento em que nós temos conhecimento de como utilizá-lo para produzir uma miríade de coisas modernas, né, da segunda Revolução Industrial, vai ser utilizado e, portanto, vai se tornar escasso e vai adquirir um valor e um preço no mercado, né? Então, um bem que era nem utilizado vai poder ser utilizado a partir disso, né?
E o Menger vai colocar aí que, ao contrário do seu um simples patrimônio, a riqueza, que a gente vai chamar, vai ser o conjunto de bens econômicos, né, que uma determinada pessoa possui, né? Quer dizer, os bens que, mais uma vez aí, são escassos e que, no entanto, satisfazem necessidades humanas, né? O final do capítulo 2 sinaliza uma diferença entre riqueza, entre riqueza final, quer dizer, a riqueza empiricamente colocada, né? As coisas, os bens empíricos, né? Que são quantificados aí no mercado, e a riqueza nacional, que é a soma desses bens, né? O Menger acaba esse capítulo aí falando, advertindo aí, a gente pode dizer, contra o vício ricardiano. Quer dizer, não confunda, diz o Menger, né? É interessante notar isso, né? Que a gente vê o refinamento, né, do pensamento. Ele, não confunda a ideia de riqueza do ponto de vista da economia pura com aquela riqueza que a gente tem em termos materiais, que é a quantidade de bens de fato que você pode comprar no mercado e que tem um preço, né? Nem com a riqueza nacional. Querer transformar os bens econômicos com a ideia de bens que satisfazem necessidades humanas e que são escassos, né? E transferir disso imediatamente para a ideia de que isso equivale ao preço de mercado, a quantidades específicas no mercado, é errôneo, diz o Menger, né? Nem sempre uma coisa bate com a outra. Mais uma vez, isso é importante se colocar, né? Para a gente também não acusar todos esses marginalistas de dizerem que eles estão aí promovendo alguma coisa como... e aí eles vão insistir muito nisso. Nós não estamos promovendo aí uma, digamos... como é que a gente pode colocar? Eles não estão promovendo, digamos, valores capitalistas, né, digamos assim, valores de acumulação de lucro. Muito pelo contrário, né, ele está dizendo o seguinte: não confunda todos esses valores monetários que aparecem com bem-estar, não é a mesma coisa, né? Quer dizer, a satisfação de necessidades humanas não implica, na verdade, necessariamente em maximização de lucro. As duas não são a mesma coisa, né? O Menger, no final, embora não o diga com essas palavras, sugere algo nessa linha no final do capítulo 2. Né? O capítulo 3, é aquela que a gente chama de doutrina do valor, né? Vai ser onde o Menger vai explicar como que nós comparamos subjetivamente e objetivamente os bens que estão aí à nossa disposição. Né? Então ele vai começar aí falando, e aí vai ter toda uma longa discussão que vai ser aprofundada no capítulo 4, que nós não vamos ver, porque senão a gente fica discutindo só o Menger em todos os vídeos. Né? O capítulo 4 fala da questão da troca, mas o 3 fala do valor. Né? Então, o objetivo dele é mostrar que o que a gente chama de valor não vai depender nem do trabalho humano, nem do fato dos bens serem intercambiáveis. Né? E aí ele vai admitir, portanto, que o valor tem um fundo subjetivo, e aí ele vai dizer que isso corresponde às necessidades tais como os humanos as entendem. Né? Aí ele vai ter uma tabelinha, eu peço para que vocês deem uma olhada no capítulo 3, onde ele vai ter várias colunas, né, colocando números aí de 0 a 10, que representam aí a quantidade a importância relativa que a gente atribui a bens específicos. Né? Então ele vai dizer, o primeiro bem, que é a alimentação, tem a importância maior, porque sem alimento a gente não vive, bota 10. Né? O tabaco pode ter um valor de 6. Então diz o Menger, subjetivamente, à medida que eu vou consumindo mais alimento, vai chegar um ponto que eu posso dizer, não preciso tanto alimento agora, posso consumir tabaco, por exemplo. Né? Ou seja, ele vai estar dando uma ideia aí parecida com a ideia de utilidade marginal do Jevons, mas é uma ideia aí muito mais subjetiva. Né? Ele coloca os números ali, mas esses números não significam, como significavam para o Jevons, a possibilidade de você mensurar aquilo como estados mentais, né? Pudessem ser matematizados. É uma questão apenas onde o Menger está colocando ali a possibilidade de comparar uma coisa com a outra, né? Um bem com o outro. Né? E vai ter também a questão objetiva. E aí, mais uma vez, retorna a questão biopolítica. Né? O Menger vai sugerir aí, mostrar o caso de uma pessoa que possui 100 litros de água, precisa por dia, por motivos quaisquer, e vai mostrando que à medida que esses litros vão sendo escasseados, vão sendo 90, 80, a pessoa vai tendo que olhar suas atividades e tendo que alocar os seus recursos de acordo com o que é mais importante. Mais importante para quê? Para a manutenção da vida. Mais uma vez,
a biopolítica aí por trás. Vai dar outro exemplo dos 5 marinheiros com 5 quilos de biscoito passando 20 dias no mar. E vai pressupor aí que à medida que a gente tem mais ou menos biscoito, a gente vai tendo alocação de recursos de forma a satisfazer a escassez relativa desses biscoitos para a manutenção da vida desses 5 marinheiros que estão no mar, né? A gente já está chegando no final aqui. Para a gente vai ser importante aqui perceber que o resto do capítulo 3, a doutrina do valor, vai ser uma tentativa do Menger explicar para a gente como tudo, né, como no caso a gente vai colocar aqui, né, o que ele chama a produtividade do capital, certo? Os valores das quantidades dos bens complementares aos bens superiores. O valor da terra, do capital, da mão de obra, né? O objetivo dele, né, aí é um capítulo um pouco longo, não vou me estender aqui demais, mas ele vai ser onde o Menger tentará explicar de que forma todos esses bens podem perfazer aí e podem ser explicados com base no princípio da utilidade marginal. Quer dizer, a partir do consumo e da satisfação das necessidades humanas é que eu vou explicar o preço da terra, o valor que a terra adquire para as pessoas, não o preço ainda, o preço é só o objetivo do capítulo 5, mas aqui ele vai dizer a terra vai adquirir valor não como um valor anterior às necessidades humanas, mas ela vai adquirir valor justamente porque nela eu posso desempenhar uma série de atividades que nos são úteis, como por exemplo fazer uma caminhada, ou como por exemplo cultivar trigo, ou como por exemplo fazer um belo jardim. Todos esses usos possíveis da terra, né, é que vão dar o valor dela, né? Então, quer dizer, são os usos finais do valor da terra que vão sugerir o valor, né? Idem para o caso do trabalho. Quer dizer, o trabalho tem valor apenas na medida em que, atenção, ele produz bens que são úteis para satisfazer necessidades humanas, né? Quer dizer, e aí o que o Menger está batendo especificamente é nas teorias do valor-trabalho, claramente, né? Quer dizer, a doutrina que diz que a origem do valor está no trabalho não é válida na medida em que eu posso ter diversos trabalhos que vão produzir bens que não são úteis, ou não satisfazem necessidades humanas, ou que satisfaziam antigamente e não mais satisfazem. Né? Então, diz o Menger, a partir das necessidades finais humanas é que a gente vai dizer qual tipo de trabalho vai ou não vai gerar valor. Certo? Idem para o capital. Né? O capital também, algo que funcionava como capital no passado, pode não mais funcionar no presente. E não vai funcionar por quê? Não vai funcionar porque justamente não gera bens que satisfaçam necessidades humanas. Então, o capítulo 3 todo, vai ser um final longo, vai tratar dessas questões da terra, do capital, da mão de obra, da produtividade do capital, e tentando inserir tudo isso dentro da discussão da utilidade marginal, ou como esse princípio da utilidade marginal que nos ensina como satisfazer necessidades humanas é que vai apontar para a existência de valor de bens de ordem superior, como a terra, como o capital, etc. Né? Então, né, infelizmente não temos mais como aprofundar essa questão. No próximo videozinho, que a gente vai fazer mais para o final da semana que vem, né, a gente vai falar um pouco do Leon Walras, que é o terceiro grande marginalista, vai apontar as diferenças dele para o Jevons e para o Menger, e aí depois a gente já vai partir para digamos, a consolidação da economia neoclássica moderna, que vai surgir do lado inglês com o Marshall, né, com o John Neville Keynes, que é o pai do Keynes famoso, né, o John Maynard Keynes, e do outro lado, do lado alemão, vai ser o Max Weber, né, e esses dois sujeitos aí vão, de alguma maneira, dar uma resolução para as questões todas que estão sendo levantadas por esses três primeiros marginalistas e que estão, como a gente está vendo aí, relacionadas à questão da especificidade histórica. Né? Então, o tempo todo que o Jevons e o Menger estão colocando
o princípio da utilidade marginal, eles têm o extremo cuidado de dizer para a gente, mas cuidado, isso não é aplicado diretamente na prática. Cuidado, temos que olhar as condições, sempre as condições, ou seja, as especificidades que nos dão origem ao valor de certas questões. Como eu acabei de dar o exemplo. Eu mencionei, por que o trabalho não pode ser a fonte de todo valor, diz o Menger? Ora, porque dependendo das condições, ou seja, da realidade concreta, temos que aí fazer uma mediação, o trabalho que poderia ser útil em determinado momento não é mais, pode não mais ser. Né? O trabalho, a gente pode imaginar aí, de alguém que conserta, digamos, um bem que não existe mais, né? O que não é mais usado. Alguém um especialista em consertar celulares, aparelhos celulares dos anos 90. Um cara que é especialista em fazer alguma coisa desse tipo não tem um trabalho que gere valor, né? Ou alguém que produz na prática alguma coisa que não é mais usada, como celulares dos anos 90 também não tem mais utilidade, né? Só para dar um exemplo talvez mais concreto, é o caso dos CDs e discos de vinil, como teve na passagem dos anos 80 para os 90, né? Depois, hoje em dia, volta o vinil como colecionador, né? Os CDs somem. Mais uma vez, toda essa questão aí da especificidade, do contexto em que você está vivendo, da evolução das necessidades humanas, né? Vou parar de falar aqui, que a gente já passou muito tempo aqui que eu gostaria, que é só meia hora, e da próxima vez a gente retorna aí com o nosso Leon Walhar, para fechar os nossos marginalistas.